Eu vou pedir para vocês muita atenção, tá? Ao final, eu vou passar... são dois estudos de caso, tá? Que nós iremos analisar para usar como trabalho. Então, são dois estudos de caso, serão apresentados para vocês. Está sendo proposta uma solução, mas vocês devem propor soluções alternativas, tá? E se caso vocês concordem com a solução que foi proposta, se tudo que tiver escrito agradar a vocês, vocês devem explicar o porquê. Tá certo? Algo parecido com aquilo que a gente já fez anteriormente em outro estudo de caso, né? Já fizemos uma coisa meio parecida aí, só que dessa vez tem que ter mais opinião de vocês a respeito, tá? Então, é uma excelente oportunidade para pegar e dar uma estudada no material, revisar o material, e vocês vão poder fazer esse trabalho para entregar junto com a prova, aliás, no dia da prova, né? E esse trabalho vai servir de revisão para vocês para estudar para a prova. Então, tem tudo, a faca e o queijo na mão. É só pegar, estudar, chegar e fazer a prova. Como é que está a prova de vocês? A prova de vocês são 20 questões, cada uma valendo 50 pontos. São questões afirmativas que devem ser avaliadas como verdadeiras ou falsas. Certo? Então, não tem cada questão 5 alternativas, como eu costumo fazer. Não. Como essa é uma disciplina mais teórica e ela envolve entendimento, então eu vou passar afirmações para vocês, vocês vão ler essas afirmações, vão analisar as afirmações, e aí vocês vão responder se eu estou correto ou se eu estou errado. Certo? Se a afirmação está correta ou se a afirmação é falsa. Só isso. Mas já vou adiantar para vocês que as afirmações, é óbvio, elas são baseadas em todo o texto que a gente tem, todo o material que foi passado para vocês, nas aulas, tudo aquilo que foi discutido. Os estudos de caso também fazem parte da prova. Então, aquele estudo de caso, aquele trabalho que vocês apresentaram, né? Ele também está na prova, tá? Então, quem fez, beleza, legal. Quem não fez, corre atrás de quem fez e vai estudar, porque cai na prova. Beleza? Então, vamos começar a nossa aula, vamos discutir o nosso assunto de hoje, que é o último antes da prova. Como eu disse, é um dos mais, que eu considero um dos mais chatos. Só que ele é um dos que mais cai em concurso. Sobre o que nós vamos falar hoje? Governança em projetos de software. Tá? Nós vamos tratar deste assunto propriamente dito. Eu considero, como eu disse para vocês, esse um dos assuntos mais chatos que temos, tá? Que nós temos nesta parte da disciplina. Porque o restante, os outros assuntos, são até interessantes e, assim, fáceis de trabalhar. Mas esses assuntos de hoje, além de chatos, eles são extremamente utilizados em concursos. Tá? Os dois assuntos. Então, o que a gente vai discutir? O que é governança de tecnologia da informação, governança de TI. Nós vamos discutir o que é COBIT e o que é ITIL ou ITIL, como vocês preferirem, tá? Nós vamos discutir esses dois assuntos. Beleza? Primeiro, vamos logo discutir o que é governança de TI. O termo governança é utilizado em várias áreas do conhecimento, como direito, medicina, administração, poder público, entre outros. Essa palavra vem do grego kubernein, que significa navegação ou processo de continuamente orientar e ajustar. E antes que alguém me pergunta, daqui também deriva o nome Kubernetes. Se você levar a tradução ao pé da letra,
significa navegantes. Beleza? Segundo o ITGI, IT Governance Institute, a governança de TI é definida como sendo uma estrutura de processos e relações para o controle e direção de uma organização, para que a mesma consiga atingir seus objetivos, analisando os riscos para que se tenha um retorno positivo dos investimentos. A governança de TI, assim como a governança corporativa, tem um olhar para os negócios e o foco para o futuro. Então, a gente está olhando mais uma vez a parte de TI do ponto de vista da gestão. Então, é do ponto de vista do gerente e dos diretores ou dos presidentes, né, dos CEOs das empresas. Então, a gente está olhando a TI não como um ativo baseado em tecnologia, baseado em equipamentos. Não. A gente está olhando a TI de que ponto de vista? Nós estamos observando a TI do ponto de vista da governança, aonde a gente trata o desenvolvimento, a infraestrutura, como processos dentro de uma estrutura maior, dentro de um projeto maior. Então, a gente para de olhar um pouco a TI como sendo equipamento, desenvolvimento e tal, e a gente começa a olhar a TI como processo. É muito difícil fazer isso? Demais. Tem que ter muito preparo para enxergar as coisas dessa forma. Porque a partir do momento que você começa a tratar a governança de TI, isso inclusive é uma crítica que eu faço, tá? A partir do momento que você começa a tratar a governança de TI, você para de lidar com pessoas e passa a lidar com números. Isso é um problema. Porque quem lida com a gestão não pode se preocupar com a pessoa. Gestão. Não estou dizendo o gerente. Estou dizendo o gestor. Tá? O Anderson está aí, ele sabe bem que eu vou falar agora. Gestor, no caso, eu estou falando da pessoa que comanda diversos setores de um determinado órgão ou de uma determinada empresa de TI. No caso por que eu estou citando o Anderson? Porque o Anderson já tem mais contato com esse tipo de organização. Afinal de contas, o trabalho lá na Secretaria de Fazenda é todo baseado nesse tipo de coisa. Existe um organograma que separa a TI em diversas áreas. Cada área dessa é responsável por um processo específico. Então, repara que até o presente momento, nesse exemplo que eu estou dando, eu não falei das pessoas. Porque quem está trabalhando com a governança da TI não se interessa nas equipes, nas pessoas, mas se interessa, sim, nos processos. Essa é a parte chata dessa história. Porque é a partir desse momento que a gente começa a olhar friamente para o desenvolvimento de TI e enxergar ele como mais como uma situação, como é que eu vou dizer para vocês? Só um minutinho. Uma situação um pouco fria, vamos dizer assim, tá? Porque você não está tratando mais de pessoas, você está tratando de números, né? Essa é a parte fria da TI, né? Então, a gente tem que começar a pensar dessa forma diferenciada. E aí é importante até mesmo considerar essa mudança de paradigma de pensamento. Porque a partir desse momento você não está pensando mais do lado humano, você já está pensando do lado exato mesmo, propriamente dito, né? E isso é um problema. De certa forma, é o lado frio, tá, da nossa área de trabalho, nossa profissão. Tá? É a partir do momento que a partir desse momento que os números começam a falar mais do que as pessoas. As pessoas deixam
de ser tão importantes e nós passamos a tratar exclusivamente pessoas. Isso não é todo mundo que se dá bem com isso não, tá? Não é todo mundo que tem essa capacidade, esse entendimento e consegue enxergar as coisas dessa forma. Na verdade, tem muita gente que falha ao fazer isso. É a partir desse momento que a gestão começa a falhar. Porque a gestão não pode estar próxima à parte humana. Não. A gestão tem que estar próxima ao quê? A parte exata. Então, é aquele lance, o gestor lá em cima não está nem aí para você. Porque para ele você é um número. É frio falar dessa forma? Sim, é frio, mas governança funciona assim. Anderson, você pode dar mais algum exemplo? Eu citei lá o modelo da secretaria, você pode falar mais alguma coisa a respeito? Bom, eu posso falar como é que funciona lá o organograma, como que é estruturado a SGI, né? Antes que eu tenha de fazer. Boa, dá um exemplo para nós aí. Então, lá nós temos são 3 coordenadorias e 4 unidades. Cada uma tem as suas tarefas bem específicas, né? Cada um é responsável por uma atividade dentro lá da organização. No topo da hierarquia está a SGI, e a SGI é dividida nesses campos, que é a coordenadoria de relacionamento com clientes, a coordenadoria de operação de suporte e infraestrutura, a coordenadoria de sistema de informação e conteúdo, a unidade de comunicação e qualidade de interação, a unidade de apoio administrativo, a unidade de operação e unidade de gestão de segurança da informação. Então, como o professor falou, é um negócio bem da parte de gestão mesmo, você não vê a parte humana do negócio. A comunicação entre essas unidades, essas coordenadorias, elas são bem difíceis, porque não entra a parte humana e sim de gestão. Geralmente tem muito conflito, né, entre isso, mas é basicamente assim. Beleza, obrigado, Anderson. Então, gente, quando se trata de governança de TI, esse exemplo que o Anderson deu, ele é muito bem aplicado em grandes corporações. Pequenas empresas geralmente não se encaixam. Quando a gente fala de governança, nós estamos falando de coisas grandiosas. Nós estamos falando de grandes corporações. Nós estamos falando de órgãos estatais, ministérios, secretarias, né? Nós estamos falando de institutos ligados a órgãos governamentais e assim por diante. Certo? Muito bem, vamos em frente. A TI, né, deve atender aos seguintes requisitos, ou a governança, né, de TI, né? Garantia do alinhamento da tecnologia da informação ao negócio. O que significa isso, professor? Significa que a TI tem que atender a finalidade ao qual a instituição se propõe. Se, por exemplo, o teu setor é responsável por desenvolvimento de conteúdo, a TI tem que estar alinhada a isso. O que implica nesse alinhamento? Implica em contratação de pessoas especializadas nesta área, de adoção de sistemas e boas práticas do desenvolvimento nestas áreas, tecnologias voltadas para estas áreas e, principalmente, mas não primordial, mas principal, né? Uma pessoa, um gestor que entenda da área fim. Então, não adianta você colocar um administrador em uma área, uma coordenadoria, uma supervisão, uma diretoria ou uma unidade. Não adianta você colocar uma pessoa à frente de tal setor e essa pessoa não ter conhecimento do negócio, não estar alinhada com
o negócio que está sendo implantado. Não resolve, não adianta. Eu já tive experiência com pessoas que não eram da área e foram colocadas lá para serem gestores. Eu acredito que o Anderson já deve ter passado por isso também. E qualquer um de vocês que já tenha trabalhado em órgão público. Isso é comum em órgãos públicos, mas isso é péssimo. Por isso mesmo, de muito tempo, eu já adotei o esquema da meritocracia. Quem tem méritos é agraciado. Aqueles que não têm méritos se tornam ultrapassados e acabam sendo removidos da equipe. Meritocracia. Quem merece é promovido, recebe aumento de salário, recebe promoções em cargos e assim por diante. Agora, aí tem gente que reclama, né? Vamos discutir um pouco isso. Tem gente que reclama. Porque a meritocracia não é a melhor maneira de se avaliar uma equipe ou os membros de uma equipe. Muito pelo contrário. A meritocracia é a melhor forma de você valorizar e considerar as pessoas envolvidas no processo. O que não é a melhor forma, infelizmente, é a forma com a qual o governo federal, estadual, municipal e as oligarquias ligadas a estes governos tratam a contratação de pessoas. Através de concurso. Eu já tive experiência lá na Secretaria de Fazenda mesmo. A pessoa fez um concurso na área de TI e passou. Começou lá e o concurso... Nossa, na época foi muito, né? O pessoal passou... esse cara passou num concurso, tal. Ele deve manjar muito, ele é bom. Não durou 3 meses. Não durou 3 meses. Na primeira reunião que eu tive com ele, eu saí da reunião pensando assim na minha cabeça, cara, de que buraco que esse cara saiu? Sabe o paraquedista, ele caiu ali? Eu acho isso, sabe? E quando eu digo acho, eu mudo até o verbo. Eu vou falar, eu tenho certeza, tá? Eu creio firmemente, fortemente, que não é a melhor forma de considerar e manter um corpo profissional ligado a uma oligarquia ou ligado a uma empresa pública ou alguma coisa do gênero. Não é a melhor forma. Qual seria a melhor forma? Na minha opinião, contratação por CLT. Por quê? Mas professor, tá, não sei o quê, o serviço público, a carreira de serviço público. Todo mundo aqui conhece o que falam sobre serviço público, não sabe? Eu até peço licença e ouso dizer mais, peço desculpa para aqueles que têm parentes no serviço público. Mas, gente, o serviço público no Brasil é considerado um dos piores do mundo. E eu não estou falando da boca para fora. Nós sabemos que é assim. A vida de muita gente é tirar sarro de funcionário público. Achar ruim, não pode ser maltratado, não pode ser isso, pode ser aquilo, mas o funcionário público pode deitar e rolar nas suas costas. Porque ele está amparado pelo artigo não sei o quê da Constituição que prevê que ele, se for maltratado, a pessoa pode ir presa, não sei o quê. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Por que eu apoio a CLT nesse caso? Porque o cara tem que mostrar serviço, é meritocracia. Se o cara mostra serviço, ele entra, ele continua lá dentro. Se ele não mostrar serviço, PT saudações, abraço, a gente se cruza por aí. E aí eu coloco outra pessoa no lugar dele. Mas isso é um pensamento meio frio, né, professor? Sim, mas quando você está trabalhando alinhado ao negócio, você tem que pensar em resultados. Para você pensar em resultados, você tem que pensar em mão de obra especializada, gente com conhecimento, gente com propriedade para responder as questões. E no serviço público a gente encontra muita gente que não tem nada disso. Com todo respeito, lógico, a todos que têm parentes ou até mesmo trabalham no serviço público, tá?
Meus cumprimentos a vocês. No entanto, essa é a minha visão. E essa visão foi colhida durante 15 anos trabalhando em Secretaria de Fazenda. Vamos continuar. Garantia da continuidade do negócio contra interrupções ou falhas. Nós demos uma observada nisso lá em gerenciamento de risco, lembram? A gente já viu algo a respeito. Garantia do alinhamento da tecnologia da informação com as normas e resoluções. A gente tem um excelente exemplo agora, entrando em operação, é o LGPD, né? É a Lei Geral de Proteção de Dados. Isso, inclusive, vai gerar muito trabalho aí. Talvez quem quiser abraçar essa causa aí vai conseguir ganhar muito dinheiro em cima disso. Fala, Igor. E o Mark Zuckerberg, ele que não sabe o que é isso. Oi? Não entendi, repete. O Mark Zuckerberg, lá do céu do Facebook, né? Ele disse que não sabe o que é isso. Isso deu um escândalo uma vez que saiu. A LGPD? Ele disse que não sabe o que é isso. Ele não sabe lá que ele conversou com a juizada, não sei o que foi. Ele vai descobrir o que é na marra, fica tranquilo. Porque se a nível de Brasil essas empresas não implementarem a LGPD, elas serão convidadas a deixar o país e os domínios delas serão caçados aqui no Brasil. Tá certo? Então, pensa, empresas como Facebook, Twitter, Instagram, né? Empresas como o próprio WhatsApp, né? Que nós usamos tanto. O TikTok, que a galera, usa e usa além da conta, não deveria, daquilo lá deveria ser proibido, tá? Se eles não começarem a respeitar a LGPD, o que vai acontecer? O governo brasileiro vai proibir, coibir e proibir, tá, a existência desses domínios aqui no Brasil. Para você acessar alguma coisa assim, você vai ter que ter uma conta lá fora. Tá? O problema é que a LGPD não é exclusividade do Brasil. Então, não só o Mark Zuckerberg, mas muitos outros proprietários, CEOs, né, a nível mundial, estão começando a coçar a cabeça por causa disso. Tá? Mas isso é uma coisa muito séria, gente, muito séria. É um assunto para outra aula. A gente vai conversar mais sobre isso no futuro. E provavelmente, deixa eu já avisar que a gente vai ter a Semana da Computação, tá? Dia 14, 15 e 16, agora de outubro. E eu tenho boas notícias. Espalhem para os colegas de vocês, tá? Nós conseguimos que a Pantanet venha com um ciclo de palestras para participar da Semana da Computação com a gente. Então a gente está planejando fazer um dia, se tudo correr bem, se tudo der certo, vai ter um dia, vai ser só a Pantanet falando a respeito. Vai trazer 3 ou 4 palestras, sabe? Todas voltadas para a área de TI, isso. E assuntos muito interessantes, muito mesmo. Entre eles, eu acho que tem também falando sobre LGPD. Tá? Então, fiquem atentos aí, vem coisa muito legal por aí, tá? Eu vou divulgar no WhatsApp da galera. Vamos continuar? Isso, professor. Oi, Eric. Vai ser online isso? Sim. Todo o evento é online, tá? Uhum. E aqueles que eu estiver participando, eu vou gravar. Então, isso se a Adriana não mandar eu gravar tudo, né? Que é bem possível. O ITGI define que uma das principais responsabilidades da governança de TI, da governança de TI, é considerar a importância dos stakeholders, as pessoas envolvidas no projeto, no que diz respeito às estratégias, pois são eles que direcionam e determinam as ações que terão maior valor para o negócio, quando serão elaborados processos para obtenção de resultados. Então, olha só, quem são as figuras mais importantes de acordo com os modelos de governança de TI? São os stakeholders. São aquelas pessoas que estão profundamente envolvidas e interessadas na execução do projeto.
E essas pessoas devem ser extremamente valorizadas, tá? Que geralmente são essa galera aí que faz acontecer, né? Olha só, de acordo com o modelo de governança, a gente tem essa estrutura aqui, ó. Nós temos o stakeholder, que direciona e valoriza, né, a informação, e que participa diretamente da montagem da estratégia. Aí nós temos a estratégia que direciona os processos, que utilizam ou medem, né? Que eles também medem, tá? Recursos como conhecimento, informação e capacidade. Nós temos também que os processos reportam resultados. E esses resultados melhoram os processos. E, além disso, eles confirmam ou mudam a estratégia. Então, repara que só esse desenho, ele busca de que forma atender a necessidade voltada para o negócio. Ele busca resultado. E os resultados são desempenhos, né, o resultado propriamente dito, ou riscos, que devem ser assumidos para atender as necessidades. Certo? Então, só esse organograma aqui já quebra a perna de muita gente. Beleza? Muito bem. Vamos falar sobre COBIT agora, que é um dos assuntos mais cobrados em concurso hoje em dia. Tá? COBIT é imenso. Eu só vou falar por cima, gente, porque COBIT é muito... Vocês vão ver, é muito grande. COBIT, ou Control Objectives for Information and Related Technology, é um modelo de governança utilizado para garantir a segurança e suprir as deficiências técnicas e possíveis riscos nos processos das empresas, garantindo assim um ganho significativo para os negócios. Então, olha lá, ó, modelo de governança utilizado para garantir a segurança e suprir deficiências técnicas e possíveis riscos. Tudo isso é o COBIT. Tá? É constituído de estruturas de processos e relacionamentos para conduzir e controlar empresas a fim de atingir suas metas e propósitos. Então, o foco do COBIT é resultado, somando valores e analisando riscos que possam afetar os investimentos de tecnologia da informação. O controle de TI tem por objetivo definir parâmetros para alcançar o resultado desejado. Parâmetros, professor? Olha lá, os objetivos do negócio ditam as métricas do COBIT. Então, o que nós temos lá? Nós temos 6 áreas específicas. Nós temos toda a administração de TI dividida em 6 áreas distintas. Informação, planejamento e organização, aquisição e implementação, entrega e suporte e monitoramento, que gera informação e o ciclo recomeça. Tudo isso, por dentro, nós temos os recursos de TI ligados diretamente à informação, que é o ponto inicial e o ponto final, ou o ponto do restart, do reinício do processo. Tá? A gente entende por informação coisas como efetividade, eficiência, confidencialidade, integridade, disponibilidade, resultado e confiabilidade. São características geradas lá pela informação. Já os recursos de TI, nós entendemos como as pessoas, aplicações, tecnologia, recursos e dados. Olha, a primeira vez que aparece pessoas quando se trata de um processo de governança. Tá? Mas eles são tratados como recursos. E de acordo com a governança, um recurso pode ser substituído, pode ser trocado a qualquer momento, em qualquer tempo. Tenham isso em mente, tá? Processos. Planejamento e organização. Estão relacionados às estratégias para a utilização de tecnologia de informação nas organizações, os processos, a arquitetura das informações, os investimentos, os riscos e o gerenciamento de projetos e da qualidade. Olha só. Tudo isso tem a ver com organização, com planejamento. Aquisição e implementação. Analisam as questões para a implementação da tecnologia da informação de acordo com as estratégias definidas no PDI, Plano Diretor de Informática.
Incorporam vários processos, entre eles identificação de soluções automatizadas, manutenção de sistemas, aquisição, infraestrutura, mapeamento de processos nos sistemas, desenvolvimento, gerência de mudanças e instalação. Caramba, tudo isso? Uhum. Então, olha só, nós temos 2 processos que incorporam vários. Tá? Então, nós temos processos macro e os processos micro. Segundo o ITGI, o COBIT suporta a governança de TI, provendo uma metodologia para assegurar que, vamos lá, a área de TI esteja alinhada com os negócios. Já falamos sobre isso. Beleza. A área de TI habilite o negócio e maximize os benefícios. Os recursos de TI sejam usados responsavelmente. E os riscos de TI sejam gerenciados apropriadamente. Riscos de TI, professor? Sim. Quais são alguns riscos que nós podemos citar? Pessoas ficam doentes. Pessoas têm problemas pessoais. Pessoas falecem. Pessoas faltam trabalho por N motivos. Além disso, equipamentos quebram, queimam, são roubados, são danificados. Servidores podem ter problemas como invasão, podem ser infectados por vírus. A energia pode acabar. A internet pode ficar fora do ar. Tudo isso é risco. Concordam? Então, o COBIT ele se preocupa também, em especial, com isso aqui, tá? Eu não vou entrar muito, gente, porque vocês já perceberam, né? Só por aqui já deu para notar que o COBIT é grande pra caramba, tá? Cada uma desses processos aqui, ó, ele se subdivide em vários processos. Se a gente fosse ficar falando aqui, a gente ia ficar uma aula inteira, tá? Se eu não estou errado, o COBIT tem 43 processos. É muita coisa. Então não vamos nos prender a isso. É bom que a gente saiba que existe e que são esses 6 processos que são os principais. Então, conhecer esse gráfico aqui é essencial. Tá bom? Vamos em frente. Vamos falar sobre ITIL agora. Outra coisa que cai em todo santo concurso que tem. Toda hora tem alguém falando sobre esse assunto. O ITIL, porque vai cair ITIL na prova, porque eu tenho lá os processos do ITIL que eu tenho que atender, mas o que é processo do ITIL? Importante, os processos e ferramentas do ITIL, eles geralmente são voltados para infraestrutura. Eles não são voltados para o setor de desenvolvimento. Existem ferramentas próprias e metodologias próprias para trabalhar com desenvolvimento. Como, por exemplo, metodologia ágil, né, o Scrum, o Agile, propriamente dito, o CMMI, que é um processo de maturação e de qualidade, tá? E os processos do PMBOK também podem ser aplicados para o desenvolvimento, para melhoria da qualidade. O ITIL, ele é mais voltado para a infraestrutura, abertura de chamados, gerenciamento do atendimento, recursos de infraestrutura disponibilizados para a área de TI, assim por diante. Então, é assim, cada um no seu quadrado. Porém, algumas empresas gostam de misturar as coisas. Tem situações, por exemplo, que tem ferramentas de ITIL sendo utilizadas pela equipe de desenvolvimento para gerenciar tarefas. Mas, de acordo com a metodologia ágil, o gerenciamento de tarefas, ele faz parte de um ciclo maior da engenharia de software, que prevê também gerência de configuração, onde você tem controle de versão, você tem o versionamento do código-fonte, você tem versionamento de ferramentas, e isso não é previsto pelo ITIL.
Então, o que essas empresas estão fazendo? Estão adaptando uma ferramenta que não tem nada a ver com a bagaça para lidar com o desenvolvimento. Está errado. Se alguém falar alguma coisa dessas um dia para você, vamos usar essa ferramenta aqui de atendimento para usar lá lá no desenvolvimento. Olha, uma coisa tem nada a ver com outra. Isso é uma ferramenta ITIL voltada para infraestrutura. Não tem nada a ver com desenvolvimento. Mas como é que vai fazer para o desenvolvimento atender chamado? Resposta: o desenvolvimento não atende chamado. O desenvolvimento faz o quê? Ele atende demandas que passam por uma equipe de análise de negócios e análise de requisitos. Uma vez que isso é feito, aí a equipe de desenvolvimento vai olhar para por exemplo, se estão usando o Agile, vai olhar para o Product Backlog para montar a sprint que ela vai atender as demandas que foram repassadas. Então, não tem nada disso a TI tem que atender chamado, o desenvolvimento tem que atender chamado. Não, o desenvolvimento não atende chamado. Quem atende chamado é a equipe de atendimento de chamado, que é ligada à TI, é ligada à infraestrutura. Desenvolvimento desenvolve. Certo? Vamos em frente, gente. Vamos continuar. Vamos falar sobre ITIL, né? O ITIL, ou Information Technology Infrastructure Library, é uma biblioteca de tecnologia de informação para infraestrutura. Olha lá, o nome já fala. A própria tradução do nome já diz. Fornece um conjunto coerente e compreensivo de melhores práticas para a gestão de serviços de TI, provendo qualidade técnica para realizar negócios com eficiência e efetividade no uso de sistemas de informação. As práticas do ITIL são baseadas na experiência de empresas comerciais e governamentais de todo o mundo, as quais têm se tornado cada vez mais dependentes de TI. Olha lá, o foco do ITIL é descrever os processos mais importantes para gerenciar a infraestrutura de TI de forma eficiente e eficaz, para que possam garantir os níveis de serviços contratados com os clientes externos e internos. Reparou que eu não falei de desenvolvimento? Que eu não falei de atendimento de chamado? Porque não tem. Quem atende chamado é a infraestrutura. Desenvolvimento atende demanda que tem que passar por equipes anteriores. Certo? As metodologias são distintas, meus caros. É tudo muito bem separado. Nada se mistura. É a mesma coisa de água e óleo. Você não consegue misturar a bagaça. Vamos em frente. Aqui a gente tem o diagrama de atendimento do ITIL. Olha como é que funciona. Do seu lado esquerdo você tem o negócio. Do seu lado direito, a tecnologia. E aí você tem, no topo, o planejamento para implementar o gerenciamento de serviço. O que vou fazer e como vou fazer para atender as demandas necessárias para que o meu negócio seja produtivo, lucrativo e traga resultados. Aí nós temos as seguintes áreas de compreensão. Nós temos, lá do lado direito, gerenciamento de infraestrutura de TI e comunicação. Olha lá. Gerenciamento de infraestrutura de TI. Não tem desenvolvimento envolvido. Aí nós temos, no meio, o suporte de serviço e a entrega de serviço. São equipes distintas. Equipe de suporte de serviço é o que mantém o serviço funcionando. Entrega de serviço é a equipe que põe serviço no ar. E perspectiva de negócio é a equipe de análise de negócio propriamente dito. Eles têm uma proximidade muito maior com o cliente, com o atendimento ao nosso cliente. É bem diferente daquela pessoa que está enfurnada lá dentro desenvolvendo código. Você não vai pedir para aquela pessoa atender o cliente. Primeiro que nós sabemos que quem gosta de se enfornar desenvolvendo não lida bem com pessoas. Né?
Logo abaixo a gente tem o gerenciamento de segurança, que envolve tanto o gerenciamento de infraestrutura, como a entrega de serviço e como a parte final, a parte de baixo, que finalmente a gente vai falar que é gerenciamento de aplicação. São esses caras que tomam conta dos serviços que ficam online. Professor, gerenciamento de aplicação e suporte de serviço são a mesma coisa? Não. Suporte de serviço trata do quê? Vamos dizer assim, que seja da saúde dos serviços que estão rodando. Está tudo certinho? Está rodando certinho? Está dando sobrecarga de serviço? Ele está consumindo mais do que deveria? Está fazendo muito acesso ao SQL Server? Ou ao Postgres, sei lá, que banco vocês estão usando? Ele está consumindo muito do servidor HTTP lá, onde está aplicado o serviço? É isso que o suporte faz. O gerenciamento de aplicação, não. Ele está olhando para a aplicação como um todo. Todos os serviços da organização. Ele olha para todos, ele cria um portfólio onde tem todos os serviços de aplicação e aonde ele pode, por exemplo, dizer, se você vai consumir um serviço aí que vai gerar uma fiscal eletrônica, então você vai precisar de um serviço que faça assinatura digital. Eu tenho esse serviço lá no meu portfólio. Usa esse cara aqui também. Se você não souber disso, o que você vai acabar fazendo? Você, desenvolvedor, você vai criar outro. Então você está criando uma redundância. Quem responde isso para nós é a gerência de aplicação. Certo? Muito bem, vamos em frente. Mais sobre os processos do IT, tá? Vamos falar, entrega de serviço. Compõe todos os processos envolvidos para planejar e entregar os serviços de TI com qualidade. Entregar, é aquilo que põe no ar. Estou entregando o teu serviço. O que isso quer dizer? Estou colocando ele no ar para rodar. Suporte de serviço. Responsável pelos processos associados às atividades diárias de manutenção e suporte. Olha lá, que tem relação com os serviços oferecidos da TI. Olha lá, ó. Atividades diárias de manutenção e suporte. Gerenciamento de infraestrutura de TI e comunicação. Estão envolvidos todos os gerenciamentos de infraestrutura e comunicação da TI requisitados para o negócio. Todos aqueles que são aplicados na execução real dos processos que vão atender o negócio. Então, todos os processos estão envolvidos ali. Certo? Gerenciamento para implementar a gestão de serviço. Desenvolve as atividades e os aspectos envolvidos no planejamento, assim como a implementação e melhoria de processos gerenciais dos serviços das organizações. Esse gerenciamento é muito difícil de ter. Geralmente não tem, tá? É um dos gerenciamentos do IT que a gente pode deixar de lado. E por fim, gerenciamento de aplicação. Envolve as aplicações gerenciais a partir das necessidades iniciais de negócio, incorpora todo o ciclo de vida aplicado na TI. Então, são esses caras que respondem para nós onde estão e quais são os recursos que nós precisamos para desenvolver nossos programas. Não é só sair desenvolvendo. Não é só sair desenvolvendo, não. Tem todo um suporte, toda uma coisa por trás aí. Você não pode sair simplesmente metendo a mão no código e sair produzindo as coisas. Não é assim que funciona. Tá certo? Perspectiva de negócio. Apoia de forma concentrada a equipe de tecnologia da informação a entender o formato de negócio das organizações. Gerenciamento de segurança. Realiza o planejamento e o gerenciamento dos processos para que os mesmos ofereçam um nível definido de segurança para os serviços da tecnologia da informação. Gente, segurança da informação, ele exige um capítulo todo à parte, mas vocês têm uma boa noção sobre isso depois das disciplinas que vocês tiveram comigo, especialmente em CC1, que a gente falava muito sobre HTTPS e segurança, né? A gente falou muito isso a esse respeito lá. Importante. Uma empresa que oferece serviços tende a utilizar o modelo ITIL,
pois o mesmo foca na infraestrutura, nas operações e nas manutenções de serviço de TI. No caso do COBIT, ele é utilizado na estrutura de processos, no relacionamento e na utilização de TI dentro da empresa. Então, tem uma diferença grande aí, ó. A ITIL foca na infraestrutura. COBIT foca na estrutura de processos e como a TI é utilizada dentro da empresa. Então, tem uma diferença aí. Ah, professor, eu enxergo tudo como se fosse a mesma coisa. Então, você está errado. Porque não é a mesma coisa. Certo? A infraestrutura é uma coisa bem diferente. São as operações e manutenções que mantêm a TI funcionando. O COBIT, ele se interessa em outra coisa. É o relacionamento e utilização dentro da empresa. O relacionamento com o cliente, o relacionamento interno, os processos para atender, né, toda a parte de administração e de estrutura da própria empresa. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Certo? Mas eles se completam. Isso é importante, tá? Eles se completam. Beleza? Alguma dúvida, gente? Alguém tem alguma dúvida sobre o que nós discutimos? Sobre governança? Eu falei para vocês, esse é um dos assuntos mais chatos que tem. Tá? Mas é daqueles que caem mais em concurso, tá? Alguém tem alguma dúvida? Quer falar alguma coisa a respeito? Senão, nós vamos falar sobre o trabalho. Nada? Beleza. Então, vamos falar sobre o trabalho. Deixa eu pegar aqui o PDF do trabalho. É um PDF um pouco antigo, tá? Estou trazendo estudo de caso lá quando eu dei a disciplina pela primeira vez. Aqui, ó. Gente, muita atenção. Isso aqui é o estudo de caso para vocês fazerem o trabalho, tá? Então, tenham a máxima atenção nisso. Vamos lá. Estudo de caso 1. Otimização de vendas de produtos em supermercado. Vamos ver. Avaliando o problema. O supermercado do seu bairro está com problemas para vender certos produtos, os quais estão há mais de um mês nas prateleiras. Foram realizados diversos trabalhos de divulgação por vários meios de comunicação, porém, a venda desses produtos ainda está em baixa. Fizeram aquela panfletagem, aquela barulheira toda, aqueles carros passando, vendendo, fazendo propaganda na rua, igual o carro do abacaxi. Olha, abacaxi, abacaxi, abacaxi. Passa isso sábado de manhã quando você quer dormir, hein? Sacanagem. Vamos lá, continuando. O proprietário do supermercado ficou sabendo que você é um excelente gestor de projetos de software e o convidou para resolver a situação. Avaliando o problema. Você, com sua expertise, logo pensou em gerenciar o desenvolvimento de um software que promovesse os produtos com dificuldades de venda no supermercado. Assim, você convocou a equipe para uma reunião, deixou claro que o patrocinador ou sponsor do projeto queria e solicitou opiniões e sugestões. A partir daí, surgiu a seguinte ideia. Ai, tive uma ideia. Implantar totens touchscreen em certos pontos estratégicos do supermercado, com as ofertas e com sugestões de utilidade de cada um desses produtos. Beleza. Em face da situação, olha lá, organize a sua equipe, se possível com um organograma das funções, lembrando que você tem mais 4 pessoas na equipe, porém, uma delas, analista de testes, acabou de se desligar para a realização de projetos pessoais. Você está perdendo justamente seu analista de testes, tá? Apresente as melhores práticas para suprir o desfalque da equipe e qual será a conduta em relação aos fornecedores. Olha o tamanho do problema que você tem. Muito bem.
Vamos dar uma olhada na solução proposta? Qual é a solução proposta? Vamos ver? Observação. Para cada projeto a ser desenvolvido, deve-se levar em conta o número de pessoas envolvidas na equipe e a quantidade de fornecedores, para que o cronograma seja cumprido no tempo estipulado. Atenção a isso, tá? Isso é muito importante. Muito bem, vamos ver a solução proposta. Analise o organograma sugerido. Esse aqui é o organograma que ele está propondo para a gente resolver essa situação. Ó. Você tem o gerente de projetos, você tem o analista de sistemas. Reparou que não tem ligação aqui para baixo? É de propósito, tá? Presta atenção. Gerente de projetos e analista de sistemas. Aí você tem aqui programador, DBA e o analista de testes que está se desligando da turma. Não vai mais trabalhar com você. Isso é de propósito, porque quantos programadores você pode vir a envolver? Depende da tua necessidade. Quantos DBAs você vai envolver? Geralmente 2 no máximo, e olha lá. Certo? Mas aqui ele não está citando números. Porque nós temos uma equipe com 1, 2, 3, 4 e a 5ª pessoa que está se desligando. É uma equipe inicial, né? O projeto está começando. Vamos lá, ó. Com o problema do desfalque, remodelamos o organograma e atentamos que, por motivos estratégicos, o analista de sistemas era o mais procurado pelo analista de testes. E também por delegar as funções diretamente ao programador. Tal situação se tornou pertinente por se tratar de um projeto de cronograma apertado. Você tem pouco tempo para fazer, tá? E assim, ficou descartada a possibilidade de procurar o profissional no mercado. Gente, essa é a solução proposta. Não quer dizer que ela está certa, tá? Vamos continuar. Neste projeto, vamos precisar de fornecedores para os totens, que é o touchscreen, onde você vai colocar, né? Um móvel de apoio. E para os equipamentos de hardware que serão utilizados. Assim como estudado nessa sessão, a gente já viu, né? Nós falamos a respeito, o fornecedor deve estar envolvido no projeto para que a estrutura física fique pronta juntamente com a programação. Lembra que a gente falou disso a respeito, quando a gente estava falando do envolvimento da equipe, que a escolha dos fornecedores durante o atendimento é uma das garantias de sucesso ou fracasso do projeto? Então, esse estudo de caso precisa conhecer aquilo lá. Tá? Sempre tenha mais de um fornecedor. Procure por aquele que respeite o prazo e tenha uma ótima qualidade. Não se prenda ao tamanho da estrutura do fornecedor, mas sim ao comprometimento dele com o projeto. Então, quem está oferecendo a solução está se apoiando principalmente no quê? No fornecimento de material de qualidade para atendimento ao projeto. Na minha opinião, ele está deixando de lado algumas coisas importantes. E vocês, o que vocês acham? Outras soluções? Baseado na sua experiência pessoal, profissional e acadêmica, você poderia propor outras soluções para o problema? Como eu disse, ó, já dei até alguns sapolhos aqui, né? Ele está se apoiando em quem? Nos fornecedores do projeto, para atender a demanda. Vocês repararam que em momento algum aqui, ele citou, por exemplo, o papel desse cara e desse cara? Ele se preocupou em gerenciar o risco e cuidar do fornecimento. Mas ele não se preocupou com a equipe dele propriamente dita, né? Os outros membros da equipe. Será que um programador é o suficiente para dar conta de toda essa demanda? Um DBA, mas DBA de quê? Qual é o banco? Ele não citou. Ele fez uma análise e propôs uma solução, mas é uma solução muito básica, né? Não é uma solução profunda. Não é uma solução que cite, por exemplo, qual vai ser o papel do analista de sistemas. Ele não falou. Qual vai ser o papel do programador? Ou será que somente um programador é suficiente?
Ele não falou. Qual o papel do DBA e baseado em qual banco nós utilizaremos? Será que o DBA que tem na equipe vai atender a necessidade? Porque a gente não sabe qual é o banco que foi escolhido pelo supermercado, porque ele não citou na solução. Ele não se preocupou com isso. Entenderam? Está faltando vários detalhes. Estão faltando muitas coisas na solução que foi proposta. Essa solução é muito rasa. Ela é muito básica. Cadê o papel do gerente? Qual vai ser o papel do gerente? Ele não falou. Qual vai ser o papel do analista de sistemas? Ele não falou. Qual o papel do programador? E se que é um programador só, é o suficiente? Ele não falou. O papel do DBA, ele não falou. Ele se preocupou somente com a analista de testes. Gente, aonde entra a fase de testes? Não é no final? Na aula passada a gente discutiu isso, falando sobre os diagramas que a gente estava discutindo. Lembram disso? Lembram que a gente teve um exercício que vocês modelavam um diagrama para me entregar? Inclusive eu recebi vários, eu estou analisando eles para dar nota. Nesse contexto, será que ele não tinha que montar também alguma coisa assim? Eu vou levar tanto tempo, eu vou precisar fazer tanta coisa. Entenderam? Tá faltando um monte de coisa aqui, gente. Ele não fez uma perspectiva de tempo. Ele só falou que o prazo é curto. Mas ele não deu prazo. Ele não citou prazo na solução. Ele não fez um Gantt. E ele nem listou as atividades. Ele não listou os papéis de cada membro da equipe. O que cada membro vai fazer no projeto. Ele se preocupou apenas em dizer que ele vai perder o analista de teste. Ele está sentido por causa do analista de teste dele. Só. Entenderam onde eu quero chegar? E o que eu quero de vocês? Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Não? Professor, eu só tenho uma dúvida em frente ao prazo. A Então, gente vai definir esse prazo ou o senhor vai definir para a gente tentar construir alguma solução em cima dele? Ele falou que o prazo é curto, tá? Então eu quero que vocês, com a experiência de vocês, com a visão que vocês têm, que vocês estipulem o prazo menor possível. Vamos colocar aí 2 meses para desenvolver esse cara? 2 meses diretos. Aí nesse período de 60 dias corridos, vocês estabelecem as etapas dentro do gráfico de Gantt lá. Beleza? Tá joia? 2 meses está estabelecido? Fechou. Fechou? Beleza. Alguém tem mais alguma dúvida? Gente, isso aí é para entregar para a prova. Vale 50% da prova. São 2 estudos, tá? Daqui a pouco eu mostro o segundo. Nenhuma dúvida? Beleza. Vamos passar, então, para o segundo estudo, tá? Beleza, deixa eu fechar aqui. Vamos pegar o segundo estudo. Deixa eu abrir aqui. Muito bem. Segundo estudo de caso. Sistema de segurança em condomínio. Vamos analisar. O síndico do seu condomínio descobriu que você é um conceituado gestor de projetos. Você tem a boca grande, você fica falando para os outros aí. Sobra para você. É igual a vizinha que sabe que você faz ciência de computação e vive perguntando para você se você não pode formatar o computador dela. Duvido que você já não tenha passado por isso. Se não foi a vizinha, foi um parente. O síndico do seu condomínio descobriu que você é um conceituado gestor de projetos e o procurou para gerenciar um projeto de sistema de segurança que ofereça maior proteção aos condôminos. Olha só o que ele quer. Gerenciar um projeto de sistema de segurança. Vamos lá. O condomínio possui uma fragilidade muito grande na segurança. Para você ter uma ideia,
O controle de acesso à portaria é realizado de forma manual, em que são inseridos o nome, a data e o horário do visitante. Os moradores usam um cartão de acesso que registra o horário de entrada e de saída, mas que nem sempre funciona. Então, as câmeras não são integradas ao sistema e os moradores não têm acesso às imagens principais. Em outras palavras, está entregue à bandidagem. A proposta é a implantação de um software que gerencie toda a segurança, desde o controle de acesso, de câmeras, até a automação. Então, olha só, não é só desenvolver um programa. É integrar o programa com o controle de acesso, lá na portaria, com as câmeras e a automação. O que é automação nesse caso, professor? Abertura de portão automático, fechamento automático, monitoramento e segurança de cerca elétrica, por exemplo. Para que tudo dê certo, associe as áreas de conhecimento em gestão de projetos para o gerenciamento de projetos, gerenciamento do sistema proposto. Então, o que ele está falando aqui? Que a gente tem que ter conhecimento das áreas, olha lá, ó, áreas de conhecimento em gestão de projetos. Lembram disso? A gente já viu isso. Está em um dos slides que já foi passado para vocês. Vamos dar uma olhada na observação. Ó. Para cada área de conhecimento em gerenciamento de projetos, vários processos são utilizados. Sim, a gente sabe disso. O entendimento de cada processo é fundamental para o desenvolvimento das áreas específicas. Beleza. Solução proposta. Lembrando, isso aqui é só uma ideia. Não sei se eu faria igual. Vou dar minha opinião depois. De forma bem objetiva, podemos trabalhar as áreas de conhecimento da seguinte forma. Olha só. Gerenciamento das partes interessadas. Responsável por gerenciar os stakeholders dos projetos, ou seja, o síndico, os moradores, os fornecedores, os funcionários e até mesmo os visitantes entram nesta área. Então, o que ele está fazendo? Ele está situando cada um no seu quadrado. Então, quem são os stakeholders? São esses caras aqui. Legal. Você deverá gerenciar os conflitos e o bom rendimento do projeto do início ao fim. Em outras palavras, você tem que manter a convivência desse povo. Beleza. Gerenciamento de escopo. Assegura que todos os processos envolvidos sejam realizados e que nenhum meio externo venha a ser utilizado nos trabalhos já definidos. Tudo que foi combinado com o síndico deve ser executado. Então, gerenciamento de escopo envolve o quê? O software, a automação, os portões, alarmes e tal, o controle de acesso, né, do morador entrando pelo portão, como ele vai entrar, e qual que é o último? Acho que eu esqueci, peraí, vou voltar. Segurança, controle de acesso, câmeras e automação. Tinha mais um? Não, é isso mesmo, né? Controle de acesso, câmeras e automação. É isso? Isso. Beleza. Então, o teu escopo é esse. Desenvolvimento do software, integração com câmeras, controle de acesso e automação dentro do condomínio. Abertura, fechamento de portão, monitoramento, cercas elétricas, câmeras, essas coisas. Um belo projeto de IoT aí nisso aí, né? Gerenciamento de custos, a grana. Garantir que o custo do projeto seja realizado dentro das suas estimativas. Planejar todas as despesas e dispor com clareza no termo de abertura. Uma vez aprovado o projeto de segurança do condomínio, ele deve ser executado dentro do valor orçado. O que ele está tentando dizer aí? Você vai colocar mais câmeras? Você vai mudar o portão? Você vai adotar outra cerca elétrica, dessa vez monitorada por câmeras? Você vai mudar a forma de acesso ao condomínio? Então, você tem que
Tudo isso envolve custo e você tem que contabilizar. Ah, nós vamos trocar o portão, nós vamos trocar, vamos colocar RFID nos carros para poder abrir automaticamente o portão, entendeu? Então, organizar os custos conforme você vai gastar, tá? Aqui eu não quero que vocês precisem ir muito longe, investigar quanto custa o portão. Não, chuta um valor lá só para a gente ter uma ideia, tá? Não precisa ser tão claro nesse específico. Gerenciamento de recursos humanos. Esta área do gerenciamento é responsável pelas pessoas envolvidas no projeto. E tem que tomar cuidado porque é um projeto de segurança. Então as pessoas têm que ser de confiança. Contratar e gerenciar as pessoas envolvidas como programador, analista e as empresas terceirizadas. Percebeu que é a primeira vez que ele fala disso? Até agora não tinha falado disso? Tudo bem. É no gerenciamento de recursos humanos que a gente faz isso. Tá certo. Gerenciamento de tempo. Responsável por garantir o encerramento e o início das atividades do projeto nos tempos determinados no cronograma. Gente, só um pouquinho, deixa eu mostrar aqui. Risco. Reparou que não tem cronograma? Olha lá, ó. Não tem cronograma. Ele está falando de como ele encaixa isso dentro do gerenciamento, mas ele não falou do cronograma. Puta merda. Como é que ele vai saber, pô? Quanto tempo que tem? O síndico não falou de tempo, né? Vamos voltar lá para olhar? Ó, proposta, condomínio, o síndico, condomínio, procurou gerenciar o projeto. Deixa eu ver aqui. Aí, condomínio, para ter ideia, registro da cama, horário da saída, blá, 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 blá. A proposta é a plantação aqui, para que tudo dê certo, se ele não fala o tempo. Beleza, vamos estipular também 2 meses, tá? Será que 2 meses é suficiente? Acho que sim, né? Vamos colocar 2 meses. Né? É o suficiente. Então, beleza. 60 dias, né? Então, olha lá. Não tem cronograma. Ele não falou sobre cronograma. Então, vai sobrar o cronograma. Vamos ter que fazer. No projeto do sistema de segurança, o tempo envolvido de programação e implementação deve estar alinhado ao cronograma estabelecido entre as partes envolvidas. Mas ele não falou disso. Não tem lugar nenhum ele falando sobre isso. Ele está jogando a ideia. Outra resposta rasa demais, né? Quando a gente bolar o cronograma, a gente tem que encaixar essas pessoas aqui também, né? Ó, o tempo envolvido de programação e implementação deve estar alinhado ao cronograma estabelecido entre as partes envolvidas. Você estabelece o cronograma de programação e implementação. A parte de segurança, instalação das câmeras, tudo isso. Mas tem que ter o cronograma, não pode ficar só nas palavras. Tá errado isso aqui. Gerenciamento das aquisições. A gerência de aquisição está relacionada a todos os serviços e bens que possam ser adquiridos externamente para o desenvolvimento do projeto. Administrar os fornecedores e o cumprimento dos contratos do início à conclusão. Quer dizer, em outras palavras, é todo o material que você comprou para fazer o projeto acontecer. Esta área deve ser observada com carinho pelo gerente de projeto, pois contratar fornecedores que realmente estejam envolvidos é fundamental para que as entregas dos materiais sejam utilizados no sistema de segurança do condomínio, como câmeras, cancelas, leitores de identificação, entre outros materiais, sejam realizados. Beleza, até aqui tudo bem. Gerenciamento de qualidade. A realização de um planejamento de excelência favorece o projeto, garantindo a sua qualidade. Você deve estar atento à qualidade do software de controle. Presta atenção, ó. Ele fala disso, né? Mas ele não fez cronograma, como é que ele vai dizer? Bem como a todos os materiais utilizados. Tá legal, mas como é que você vai controlar a qualidade se você não tem um cronograma para encaixar os testes, para encaixar a manutenção? E os testes não são apenas testes de software. Não se trata simplesmente de um projeto de desenvolvimento. É um projeto integrado, né? É uma integração.
envolve automação, envolve segurança, câmera. Tudo isso tem que estar no cronograma. E ele não fez cronograma. Vamos lá. Gerenciamento das comunicações. Esta área está relacionada às informações que trafegam pelo projeto. Analisar os dados coletados e gerar informações precisas para as entregas do projeto. A comunicação na equipe, né? E com as pessoas, com os envolvidos. Ponto fundamental para o bom desempenho da equipe, que realizará o sistema de segurança. Tá, tudo bem, até aí tudo bem. E tudo deverá estar alinhado, não adianta o código de acesso estar pronto se os leitores não forem comprados ou entregues no prazo correto. Tá, mas isso aqui tem que estar previsto no cronograma e ele não fez cronograma. Continuando. Gerenciamento de risco. Consiste em analisar todos os riscos possíveis para minimizar eventuais problemas durante a execução do projeto. Estar preparado para o plano B ou C, ou seja, caso você perca alguém da equipe ou se algum fornecedor não cumprir com o combinado. Tá, o gerenciamento de risco não deve constar mesmo no cronograma. No entanto, ele deve ser aplicado por todo o cronograma. Você tem que gerenciar o risco dentro do tempo estipulado, é óbvio. Tem que ter um gerenciamento de risco em cima disso. Óbvio. Aqui está repetindo, né? Puxa vida, repetiu aqui. Foi mal, gente. Beleza. Baseado na sua experiência pessoal, profissional e acadêmica, você poderia propor outras soluções para o problema? Gente, qual que é a primeira coisa que tem que fazer que está faltando aí? Alguém me fala, pelo amor de Deus. Cronograma. Obrigado, Anderson. Gente, é cronograma, não tem cronograma. Tudo bem, ele está falando todos... Ele falou de todas as áreas de conhecimento do gerenciamento que a gente precisa fazer. Tá, beleza. Ele falou tudinho. Mas em vários momentos ele cita a praga do cronograma e ele não fez. Não é só cronograma. Você monta o cronograma, beleza? Você vai montar o cronograma dele. Ótimo. Cadê o gráfico de Gantt em função do tempo? Você tem 60 dias, você tem que gerenciar isso dentro desses 60 dias. Então, é cronograma? Sim. Tá faltando o que mais? Tá faltando o gráfico de Gantt. E o gráfico de Gantt, ele tem que envolver várias... Qual que é a graça de fazer isso? Fazer barulho? Ainda sai pipocando, parece um corcel, velho. Era um challenge, viu, gente? Eu acho ridículo isso. Então, o cronograma tem que envolver várias áreas diferentes. Não é só desenvolvimento, várias fases, né? Não é só desenvolvimento. Quando você montar o cronograma, você tem que colocar o desenvolvimento, a aquisição de equipamento, você tem que, e você tem que coordenar tudo isso de tal forma para que quando chegar no final, tudo isso esteja integrado e pronto para ser entregue. Pronto para ser implantado no condomínio para começar a funcionar. Se uma dessas fases falhar, o gerenciamento de risco se aplica. É aí que entra o gerenciamento de risco. Então, o gerenciamento de risco vai ter que funcionar durante toda a linha de tempo do cronograma. Lá no gráfico de Gantt tem que aparecer uma linha. Olha, isso aqui, ó, o gerenciamento de tempo vai rodar o tempo todo. Gerenciamento de risco, né? Vai rodar o tempo todo. Por quê? Não pode haver falha num projeto desse. Se você falhar em uma área, por exemplo, mandei comprar as cancelas, o cara não entregou. Vai entregar semana que vem. Não, mas semana que vem tem a implantação das câmeras, tal, a gente vai ter que fazer... Entenderam? Tem que levar isso em consideração também, gente. Tá bom? Então, essa solução proposta, ela é parcial. Tá faltando coisa aqui. Então, o que está faltando aqui nesse estudo de caso, nessa solução parcial, cronograma e gráfico de Gantt abordando cada uma das áreas que estão sendo atendidas pelo gerenciamento, pelas áreas de conhecimento, né? Os gerenciamentos que são utilizados. Tá faltando é isso. Beleza? Então, ó, eu até cantei a bola, não ia nem responder isso, mas tá, já cantei a bola. O que tá faltando é isso. Então, o primeiro é praticamente a mesma coisa, né?
tem que montar um cronograma baseado no tempo naquelas informações que foram repassadas. Você tem que encaixar tudo certinho para casar. Avaliar a equipe, ver se aquela equipe está boa. Aqui, por exemplo, ele está falando também, mas ele não falou ao todo de quantas pessoas ele vai precisar. Para um projeto desse, eu só preciso de programador, DBA e analista de sistemas? Não, eu preciso de eletricistas, né, técnicos em eletrônica, né, para montar as câmeras e fazer a integração com o sistema. Eu vou precisar de, provavelmente, algum engenheiro elétrico para trabalhar com isso, para fazer esse sistema para mim. Essa questão das... Como é que eu falo? Oh, meu Deus. Das cercas, né? Então, eu tenho que levar isso em consideração também, das cercas elétricas. Então, não é simplesmente eu baixar a cabeça e falar, não, só preciso disso. Mas não é um projeto de sistema só, né? É mais que isso, né? É um projeto bem maior. Você está desenvolvendo um troço bem maior do que só simplesmente um projeto de sistema. Você está desenvolvendo um projeto que vai envolver várias áreas. E, meus caros, nós da ciência da computação temos que estar sempre aptos a trabalhar com esse tipo de coisa, tá? A gente tem sempre que estar disponível e pronto para trabalhar com esse tipo de projeto assim, que envolvam outras áreas, não apenas a nossa. Porque nós, como cientistas, a gente tem que ter a capacidade de entender, de absorver e de fazer acontecer nas outras áreas de conhecimento. A gente tem que fazer isso. Isso é uma coisa nossa. Nós temos que estar preparados para isso. Beleza? Alguma dúvida? Eu acho que eu dei um monte de spoiler desse trabalho, não dei, não? Todo mundo entendeu o que tem que ser feito? Todo mundo entendeu para quando? Fala, Evan. Professor, para quando eu não entendi, porque acho que eu tinha caído a minha conexão, quando eu voltei já tinha falado. Tá, para quando? Pro dia da prova. Sexta-feira que vem. Sexta-feira que vem. Ok, obrigado. Até meia-noite, tá? Uhum. Lembrando que a prova de vocês é 24 horas. Eu já falei da prova, mas eu repito. O Everton chegou depois, eu repito. A prova... Todos vocês já sabem como é que é o meu modelo de prova, só que para essa disciplina eu vou adotar o modelo das questões verdadeira ou falsa. Não tem mais aquelas 5 alternativas e você marca uma que é verdadeira, o resto é falso. Não. Eu vou fazer uma afirmação e vocês vão responder se aquilo é verdadeiro ou falso. Vou adiantar. Eu já fiz isso em PO2, professor. Oi? Eu já fiz isso em PO2. Então... beleza. Legal. Vou fazer de novo. Então, leiam a prova com muita calma. Tá cheio de pegadinha. Vocês sabem que eu adoro fazer isso. Tem que ler com calma. Fica zen, faz de uma boa. Quem fizer o trabalho, esses 2 estudos de caso, vai estar estudando para a prova. Por tabela vai estar, porque vai ter que olhar as áreas de conhecimento lá, né? Para montar os gerenciamentos dentro do cronograma, para determinar o que cada um vai fazer dentro do organograma lá, o papel do gerente, o papel do analista, o papel do programador. Aí, no meu projeto lá, por exemplo, estudo de caso 2, eu vou ter a equipe de, sei lá, vamos chamar de equipe de implantação, tá? Vamos chamar de equipe de implantação. O que é a equipe de implantação? É a galera que vai mexer com câmera, que vai mexer com cabo de rede, que vai mexer com cabo elétrico, cabeamento, com a parte de cerca e tal. Beleza, você tem que destacar esses caras lá também. Equipe de implantação. Fulano, ciclano, beltrano, os caras, um eletricista, um isso, um aquilo, tal. Você tem que fazer isso aí. Certo? Então, quem fizer os 2 trabalhos, está estudando para a prova. O trabalho, né? Porque esses são
O trabalho são os 2 estudos de caso, tem que fazer os 2. Beleza? Então vai estar estudando para a prova. Não tem mistério. Certo? Fala, Wesley. Qual que é o assunto que vai ter que colocar lá no e-mail lá quando for mandar o trabalho? Ah, muito bem falado. Deixa eu colocar, vou escrever aqui no Notepad mesmo, tá? Deixa eu colocar aqui no Notepad. Não, eu vou ter que pegar o mais para poder fazer zoom. Ô, professor, aproveita e já deixa o assunto do e-mail para eu mandar os 5 relatórios, que eu ia ficar de perguntar isso para o senhor. Beleza. Só falta isso para enviar. Tá, aguenta aí. Vamos fazer um, depois a gente faz outro. Assunto da prova, vamos lá. Assunto do trabalho. Né? O assunto do e-mail, né? Assunto do e-mail. Tá? E-mail. Escreve direito, professor. Do trabalho. Vai ser, ó. GPS. Deixa eu colocar aqui, peraí. Vou colocar aqui para vocês para ficar gravado, né? Aí fica gravado, ninguém reclama. GPS, trabalho N1. Beleza? Aí você vai separar em 2 partes esse cara. Estudo de caso. Gente, isso aqui você pode colocar, não precisa ser no corpo do e-mail não, tá? Pode colocar em anexo o trabalho, tá? Porque eu vou deixar livre para vocês fazerem do jeito que vocês acharem melhor. Tá bom? Mas vocês vão fazer em 2 partes. Primeiro, estudo de caso 1. Aí você põe a sua ideia. Pontinho. E aí o estudo de caso 2. Tá? O mesmo documento. Vamos colocar aqui um mesmo documento. No mesmo documento em anexo. Você vai colocar isso aí. Estudo de caso 1, a sua opinião. Estudo de caso 2, a sua opinião. Você já sabe o que fazer. Está gravado em vídeo. Quem tiver dúvida, corre no YouTube e dá uma olhada. Beleza? Alguma dúvida? Professor, pode Oi, fazer Igor. naquele mesmo estilo do projeto integral que a gente está acostumado, lá, o trabalho BNT lá que a gente faz, apresenta na banca? Foi naquele estilo lá parecido? Colocar as ideias? Não, eu vou deixar livre. Tá. Não vou cobrar esse... montar lá, entendi. eu não vou cobrar esse tipo de coisa aí, não. O formato, a BNT, essas coisas, não. Vou Eu deixar. gosto até as ideias lá do projeto, Aham. da situação, cara, entendi. Então, você pode usar aquele modelo lá que você fez, tá? Legal. Beleza. Eu tenho que ter cada tópico ali, né? Gerenciamento do tempo, etc. Entendi. Do jeito aí. Tá bom, professor, entendi agora. Beleza. Fala, Everton. O anexo, ele tem algum formato específico? Vamos combinar PDF? Porque aí ninguém corre o risco de mandar alguma coisa que fica esculhambada? Ok. Pode ser? Então, ó, anexo, aí, entre parênteses, eu vou colocar aqui, ó, PDF. Beleza? Gente, procura usar o conversor do Word mesmo, tá? O salvar como do Word lá, que é a melhor opção. Ele não vai esculhambar o seu trabalho. E tomem cuidado se vocês forem usar ferramentas terceiras, né? Porque já tivemos problemas do passado de conversores que esculhambaram o trabalho de vocês. Lembre-se disso, tá? Beleza? Eric, o assunto lá para você vai ser GPS atividades A1. Beleza? Beleza, professor. Tá ótimo. E fica gravado também, as pessoas que se matricularam depois, façam os 5 relatórios, as aulas estão gravadas, assistam às aulas, façam os relatórios, certo? Mandem os 5 no mesmo e-mail, os 5 em anexo, cada um em um documento, tá? Manda em anexo com esse assunto, tá? Ó, vou deixar gravado aqui, porque a galera depois assiste, né? Aqui. GPS atividades A1, beleza? Então, façam os 5 relatórios, coloquem em anexo, põe esse assunto e manda para mim. Eu vou avaliar e aí eu já vou dar a nota. Tá bom? Mais alguma dúvida, gente?
Deu para entender, sim, professor. Beleza? O título é GPS Trabalho N1, né? No PDF. Isso. Beleza. Tá joia? Então, gente, vamos lá agora para nossa apresentação. Deixa eu voltar aqui. Beleza. Agora, vamos para a Chloe. E a Chloe traz a atividade, o relatório de aula, certo? Pegadinha do malandro. Não, amigão. Não tem relatório. Pegadinha do malandro. Essa aula não tem relatório, tá? Essa é a aula de lambuja para vocês ficarem de boa, se prepararem para a prova de semana que vem. Beleza? Então, vamos para o encerramento. Está aqui meu e-mail disponível, luiz.a.rodrigues@educadores.net.br. Em nome da Uniderp Croton, eu agradeço a presença de todos. Peço que todo mundo continue se cuidando, tá? Mantendo aí o distanciamento, usando máscara, álcool em gel, e etc, etc, etc. E eu acredito que até o final do mês de outubro nós estaremos todos cozidos e prontos para servir, devido ao calor. Só um adendo, aqui no meu escritório hoje bateu 49 graus. Eu tive que desligar as máquinas porque eu não tive jeito. Eu não posso com ar-condicionado, o professor é alérgico, vocês sabem disso. Então, é complicado para mim. Mas, se tudo correr bem, vai despencar um vendaval brevemente aí, a coisa vai ficar melhor. Falou, gente? Então, um grande abraço, fiquem com Deus, até semana que vem, no dia da prova, vou estar esperando o trabalho. E dê um puxão de orelha no resto da galera que está faltando aula, por favor. Semana que vem é prova, e vocês sabem que eu não gosto de dar zero, né? Eu odeio ser forçado a dar zero. Então, dê um puxão de orelha na galera, faz esse favor para mim, tá? Grande abraço, tudo de bom, fique com Deus, até a próxima, gente. Tchau! Falou.